Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal. Dessa vez, a gente vai falar um pouco sobre o Grimório do Garoto da Antimagia, o Grimório que possui o poder da Antimagia e que era o lar do demônio Lieb. Vamos falar sobre o livro mágico que está causando uma grande mudança em todo mundo de Black Clover. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui e se juntar ao nosso esquadrão. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como vocês sabem, o Grimório é basicamente a fonte de poder de um mago. Os magos, eles já possuem suas manas e conseguem utilizar poder mágico, porém é com o seu Grimório que eles conseguem utilizar os mais poderosos feitiços. Inclusive, é por isso que sempre que um mago utiliza poderes de alto nível, sem estar utilizando um Grimório, todos os magos já esperam muito dele, porque com o Grimório o seu poder iria se ampliar muito. E eu vou usar uma pequena referência como explicação para mostrar como funciona um Grimório. Os livros mágicos de Black Clover servem como uma forma de elevar os poderes de um mago a todo o seu potencial. E o exemplo é o seguinte: vamos supor que você quer pegar um pouco de água de um lago. Se você utilizar a sua mão para pegar, você vai conseguir pegar uma pequena quantidade de água. Porém, se você utilizar, por exemplo, um grande balde, a quantidade de água seria bem maior. Você apenas utilizou uma ferramenta para conseguir pegar mais, para aumentar o potencial do que você podia fazer. Basicamente, o Grimório é uma ferramenta que aumenta o potencial de um mago. Porém, cada mago possui o seu próprio Grimório e ele não pode escolher qual Grimório ele possui. O Grimório escolhe o mago. E assim, dessa forma, sempre vai ser um Grimório que está ligado à magia que este mago possui. Além disso, tirando alguns casos bem específicos, um mago só pode ter apenas um Grimório. Afinal, neste Grimório vão se armazenar as magias que ele for capaz de utilizar. E então que vem a seguinte pergunta: muita gente vem me perguntando até hoje por que ninguém nunca foi capaz de ler o Grimório do Asta? Por que nenhum mago conseguiu ver as magias que estavam escritas ali? E por que ninguém percebeu que aquilo estava escrito na linguagem demoníaca? Basicamente, a segunda pergunta responde parcialmente a primeira pergunta. Porque, vamos lá, não é necessariamente que os magos não são capazes de ler o Grimório do Asta, é porque ninguém realmente é capaz de ler o Grimório de uma outra pessoa. Cada mago tem apenas o seu Grimório com apenas palavras que ele consegue entender. Ele consegue entender as magias que estão escritas ali e utilizar aquele Grimório, mas nenhum outro mago é capaz de ler o seu Grimório, entender o seu Grimório e utilizar os seus poderes. Existem sim alguns padrões, mesmo assim, apenas os próprios magos que possuem o poder mágico daquele livro, que foi escolhido por aquele livro, é capaz de entendê-lo e extrair poderes das magias que estão ali. Além disso, os Grimórios não só são diferentes no seu interior, no seu conteúdo, como também no seu exterior. Cada Grimório é diferente um do outro e é por isso que existem alguns magos que tiram Grimórios de outros magos para assim ter esses livros mágicos em coleção. E então existem as raridades dos Grimórios, como a gente viu logo no início do anime, que o Grimório do Yuno era extremamente raro. Afinal, era um Grimório do Bom Agouro do Trevo de 5 folhas e então muitos colecionadores iriam querer ter aquele livro mágico na sua coleção. Ao mesmo tempo que naquele momento também foi explicado que ninguém nunca poderia utilizar, mesmo sendo um Grimório do Bom Agouro, só quem poderia utilizar era o Yuno. Então, quando eles estavam indo atrás de um outro Grimório, não era por seu poder, era apenas pela sua raridade. Agora a gente segue com o Grimório do Asta. Além do seu Grimório não poder simplesmente ser lido por outra pessoa, porque isso não é possível de se fazer, o próprio Asta também não consegue ler. Pelo menos inicialmente ele não conhecia. Nos capítulos mais recentes, o mangá não abordou pra gente se ele conseguia ou não atualmente ler aquele Grimório, porém, inicialmente o próprio garoto da Antimagia não conseguia. E porque ele não era capaz de entender absolutamente nada do que estava escrito ali dentro. Como eu disse, essa parte da pergunta já havia sido respondida na própria pergunta. Por ser um Grimório que, ao ser corrompido, passou a ter as suas magias escritas na língua demoníaca que seria do seu usuário. Quando um Grimório do Trevo de 4 folhas é corrompido e se torna um Grimório do Trevo de 5 folhas, ele passa a não ter mais um usuário até que um demônio venha e pegue pra si aquele Grimório. Então ele passa a ser dele e as suas magias estão escritas ali. A gente viu, por exemplo, que o Grimório que pertencia à Pátria mudou completamente ao pertencer ao demônio Zegurt e apenas o Zegurt poderia ler a partir daí aquele Grimório. A mesma coisa aconteceu agora com o Asta, ele não era capaz de ler porque estava escrito na língua demoníaca, além de ser um Grimório que tecnicamente pertenceria ao Lieb e não pro Asta, ao demônio que estava lá dentro, porque foi aquele demônio que despertou a Antimagia e surgiu o Grimório da Antimagia, pro usuário da Antimagia que no caso era o Lieb. Mas como o Lieb não estava no mundo físico, o Grimório precisou encontrar alguém que cumprisse os requisitos, no caso o Asta que não tinha mana. E é então que a gente vai para o segundo ponto. Porque agora talvez o Asta realmente seja capaz, o que não foi confirmado ainda. Porque o Asta e o Lieb eles fizeram um contrato, a magia de união, e os dois agora basicamente se tornaram um só. Então, dessa forma, como os dois até mesmo conseguem se comunicar mentalmente enquanto estão transformados, é possível que o Asta já seja capaz de ler o Grimório de Antimagia. Até porque a gente viu que ele conseguiu um aumento de poder gigantesco desde que dominou a magia de união. A gente viu, por exemplo, na batalha do capítulo 300 do mangá, que ele utilizou a espada de Antimagia sem precisar se transformar e ela já estava em um nível completamente maior. A Mitsuma no Tsurugi já estava transformada, coberta com Antimagia, e ele utilizou para acabar com uma maldição que ele não conseguia anteriormente. E talvez isso seja graças ao fato dele conseguir utilizar o potencial máximo do Grimório, como eu citei no começo do vídeo. Porém, ainda não dá
pra confirmar isso, porque como surgem as magias nos grimórios? Elas simplesmente aparecem ali? Na verdade, essas magias vêm através de treinamento. Quanto mais forte o mago vai se tornando, o seu grimório também vai se tornando mais poderoso e ele vai conseguindo unificar cada vez mais feitiços. Exemplos disso é o próprio Julius Novachronos, que possui um grimório repleto de magia, talvez em toda a história o grimório que mais possuía magias dentro. E mesmo assim, depois que ele acabou retrocedendo no tempo, o seu poder mágico diminuiu e o seu grimório se tornou apenas uma única folha. Então, dessa forma, ele não tinha mais acesso a todo o poder que teve no passado, o poder que ele adquiriu durante toda a sua experiência. Uma outra possibilidade também para conseguir, mas é um pouco mais raro, é quando o grimório simplesmente desperta uma magia porque o mago precisa daquele poder. Quando o mago está completamente determinado ou quando a sua vontade é muito forte para um objetivo em específico, o grimório libera um poder mágico. Surge ali um grande poder que ele consegue utilizar, e o exemplo desse caso é a própria Noelle, que conseguiu o Ninho do Dragão do Mar. A primeira versão daquele poder veio com o seu desejo de proteção, e também o próprio Asta, o próprio garoto da anti-magia. Foi um pouco uma união de coincidência com o desejo daquele garoto de despertar um poder. O Asta, como a gente sabe, ele queria salvar o Yuno e ele estava ficando furioso naquele momento. Um sentimento que a gente sabe que tem ligação com os poderes demoníacos, algo que foi dito pelo próprio Dante e que o Asta também disse que já havia percebido. Quando ele estava furioso, seus poderes pareciam ficar mais fortes, isso inicialmente antes do seu contrato com Liebe. E então, no momento de fúria e também de vontade de salvar o Yuno, aquele grimório surgiu na frente do Asta, onde ele conseguiu pela primeira vez um poder mágico com a primeira espada de anti-magia para vencer o seu adversário ali. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que o Asta estava justamente na idade de ser escolhido por um livro mágico. Então se uniu coincidência com destino, porque foi naquele dia que o grimório poderia o escolher, e também foi porque o Asta era o garoto ideal por não possuir poder mágico, e aí ele estava num momento de fúria que também tinha ligação com a energia demoníaca. Dessa forma, ele conseguiu aquele grimório. E como eu citei no começo do vídeo, uma citação rápida só pra gente finalizar, eu havia comentado que os magos podem usar apenas um grimório, eles apenas podem utilizar um livro mágico, e eu disse que em alguns casos específicos isso não aconteceria. Vamos lá, tirando o garoto da anti-magia, por exemplo, os outros usuários de poderes demoníacos, eles poderiam ter dois grimórios. Isso porque o Asta ele não tem magia, e se tivesse ele não poderia ter anti-magia porque ela consome mana. Mas no caso do Dante, por exemplo, ele talvez pudesse utilizar um grimório corrompido, que seria utilizado na verdade pelo Lúcifero que estava dentro dele. E isso porque ele tinha duas magias, a magia demoníaca, que é a magia gravitacional de Lúcifero, que não possui um grimório, e a sua magia corporal, que ele possuía o seu grimório. E ele então conseguiu utilizar a magia gravitacional porque era um poder gigantesco, um poder do outro mundo, e dessa forma, por ter contrato com um demônio de nível superior, ele conseguia utilizar o seu poder livremente. Já o Knight, por exemplo, ele possui 4 demônios de ranking médio, e ele não alterna em poder, ele utiliza os poderes dos 4 demônios em união com a sua própria magia de sombras para assim fortalecer muito a sua magia e também mudar o seu modo de uso à vontade, o que talvez indica que ele faça isso por não ter um grimório para cada poder do demônio, ao mesmo tempo que eles não têm tanto poder quanto os demônios de nível alto e de nível superior pro Knight usar à vontade como a Tríade faz. Porém, a gente tem um outro caso que serve melhor de exemplo para isso, o caso da própria Charme. Como a gente sabe, a Charme possui apenas um único grimório, mas esse grimório ele se transforma em um outro grimório, ele muda completamente de acordo com a magia que ela utiliza, mostrando que ela, por ter dois poderes mágicos, pode acessar dois grimórios que apenas mudam porque basicamente é a própria magia da Charme. Ela é a maga escolhida por aquele grimório justamente por usar aquelas duas magias. Porém, como a gente sabe no caso do Dante, por exemplo, ele não tem duas magias. Cada uma das magias tem um usuário original. Lúcifero a gravidade e ele é magia corporal. Assim como, por exemplo, William Vengeance e Patri. Cada um tinha um grimório. O grimório do William Vengeance não possuía 4 folhas, apenas 3, enquanto o elfo Patri, com a sua magia de luz, era capaz de utilizar um grimório do trifo de 4 folhas, sendo William um receptáculo do elfo Patri, ao mesmo tempo que cada um só pode utilizar o seu poder mágico, sua própria magia e o seu próprio grimório, diferente dos demônios que compartilham a sua magia. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam de saber mais sobre os grimórios e principalmente sobre o grimório da anti-magia de Asta. Fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!